Oi pessoal, tudo bem? Helena Gomes, editora da Bom Studios aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Vocês já pensaram sobre conversar com o cachorro de vocês? O gato de vocês? Eu tô aqui com o veterinário e comunicador intuitivo animal, Ricardo Garé, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, e você, Helena? Tudo bem. Ricardo, então começa falando um pouquinho sobre você. Tá, obrigado pelo convite, levar isso para as pessoas. Prazer. Eu sou o Ricardo Garé, sou veterinário integrativo há mais de 20 anos e há 10 anos, pelo menos, eu falo sobre a comunicação intuitiva animal, ensino as pessoas a fazer e eu faço. E a forma mais fácil, simples de falar é que todo mundo que tem cachorro ou gato em casa, muitas vezes fala assim, nossa, parece que ele tá falando algo comigo, ele fica me olhando e parece que ele tá falando, eu quase percebo, ou às vezes, eu percebo. E realmente eles querem falar com a gente. A questão é a gente entender o que eles querem falar. Eu falo com ele, parece que ele entende, mas será que a gente entende de volta? Então, a nossa linguagem hoje verbal não é uma linguagem universal, e a comunicação intuitiva, que é um outro nome para comunicação telepática animal, a comunicação intuitiva animal é o termo mais usado internacionalmente também, é uma linguagem universal, onde a gente consegue perceber com uma técnica o que eles estão querendo nos dizer da voz a eles, saber se eles são felizes, se eu estou fazendo ele feliz, se tem algo a mais que eu posso fazer ou fazer diferente, alguma necessidade não suprida ou algum desconforto. A gente vai passar um ou dois depoimentos de alunas mostrando que elas descobriram um desconforto do seu cachorro, do seu gato, levaram no veterinário e conseguiram ajudar. Então a gente consegue perceber como pensamentos, a resposta deles como pensamentos ou sensações no corpo. Então sinto um desconforto, poxa, será que ele está com essa dor? Levo no veterinário e descobre realmente que tem algum problema. Ou por imagens. Então, por que eu saio de casa quando você destrói tudo quando sai de casa? Então posso ver uma imagem de um abandono e de repente é um cachorro que foi resgatado de rua, abandonado. Então, a gente vai descobrindo os traumas, os desafios emocionais, mentais deles. Que legal. E como funciona assim? Porque eu tenho muita curiosidade de saber como é para você se comunicar com os animais no sentido assim, é a qualquer momento ou você precisa separar um momento ali e aí você vai e se conecta com eles? Como é que é? Porque o pessoal de casa deve imaginar assim, o gato tá ali miando e pedindo comida. Você logo entende que tá tradução automática, sabe? Tá. Como é isso? Entendi. A comunicação intuitiva, ela já acontece no sentido de, por exemplo, tô pensando muito em um amigo e de repente eu vou num restaurante que não ia, decidi naquele momento naquele restaurante, eu encontro esse meu amigo que estava pensando em mim. Ou eu penso nele, eu penso em falar alguma coisa com você, eu pego o celular e tem uma mensagem sua. Essa conexão, essa comunicação intuitiva, ela já acontece. Mas ela é de uma forma inconsciente. E tem uma técnica pra gente fazer isso de forma consciente. Então, por exemplo, eu percebo o meu gato, ele tá miando de uma forma diferente, eu posso parar e aí eu faço essa técnica para entender o que está acontecendo. É fome, é uma dor quando vai fazer xixi, o que está acontecendo? Ele quer mais carinho, ele quer brincar? Então eu paro para fazer. Muitas vezes, depois de práticas, a gente percebe. Então, eu estava na rua ontem e uma gatinha de um comércio ficou me seguindo. Então eu percebo que, além dela me seguir, tem alguma coisa que ela quer falar comigo. Aí eu paro e faço essa técnica. Se eu fizer a técnica mais concentrado, eu vou ter respostas mais claras, porque eu estou centrado para ouvir o que ele quer falar. Então, é dessa forma. Eu estou viajando e tenho 3 cachorros e 2 gatos em casa. Eu posso falar, olha, eu vou viajar, mas eles não é tão claro e eu não entendo a resposta. Então eu paro, faço a técnica, explico, vou viajar, tem gente que vem cuidar de você. E durante a minha estadia aqui em São Paulo, eu posso falar com eles, porque eu tô com saudade, para saber se tá tudo bem. Que legal. É isso. Incrível. É como se fosse um momento meditativo ali, então, de você com ele. Eu vou centrar, é como uma escuta, né? Quando a gente tá conversando com alguém, com algum amigo, só que a gente tá distraído, tá prestando atenção no celular. Eu não tô fazendo uma escuta, não tem uma real conversa. E aí, para fazer a técnica, eu preciso, sim, realmente ter uma escuta. Me centrar, respirar. Não é não pensar, porque os pensamentos vão surgir, mas é eu filtrar. Opa, esses são pensamentos meus. Deixa eu fazer a pergunta para ele. Legal. É uma conversa mental. Ele é um caso que foi, assim, que realmente não dá para você contestar, né, e achar que é coisa da sua imaginação, porque ele tava com esse comportamento de ficar mais quieto e ele é um gato ativo. Ele é um gato enorme, ele tem 8,5 kg, mas ele é muito ativo, ele corre, pula, enfim. E eu senti que ele tava mais quietinho pelos cantos. E, enfim, mas assim, ele não apresentava, assim, fora isso, não tinha nenhum sintoma aparente de nada, né? Eu falei, bom, vou me comunicar com ele. Aí me comuniquei
durante a comunicação, algumas imagens e tal, e aí eu comecei a sentir o lado direito do meu pulmão. Meu Deus, que específico, né? E aí comecei a sentir um incômodo, assim, uma espécie de uma falta de ar, um incômodo forte. E aí, enfim, continuei conversando com ele, depois acabou a comunicação, e aí isso é uma característica que você consegue entender se aquela dor é sua ou do outro, né? Quando assim que acabou a comunicação, passou o incômodo. Não sentia mais nada, não tinha falta de ar, falei, sou eu, né? Que tô. Fui levar, falei, vou levar no veterinário, vou ter que explicar. E foi quando eu contei até pra veterinária, eu falei, vou ter que explicar pra Selma que eu não tô louca, que o gatinho apresentou, né, pra ela poder fazer o exame. Acho que ele tá com problema no pulmão direito. Mesmo sem estar chiando nem nada, né? Ela fui eu. E ela auscultou e de fato viu que era um problema no pulmão direito dele, que ele tava com uma bronquite já no pulmão direito. Fez o diagnóstico mesmo, receitou o remédio, a gente tratou e ele ficou bem. Fui fazer a comunicação com o Petros e a primeira coisa que ele me disse foi, eu disse, meu filho, como é que você tá? E ele disse, mãe, eu tô cansado. E eu disse, como assim Petros tá cansado? Petros tá bem, todo mundo tá dizendo que Petros tá bem. Já tinha alguns dias, inclusive, que tinha encerrado o tratamento dele, de erliquiose. E todo mundo dizendo que ele tava bem, mandava vídeo. A gente fazia videochamada, via ele brincando, correndo atrás da bolinha dele. E tava tudo tranquilo. E eu disse, como assim, meu filho? Você tá cansado? Mas eu disse, filho, o que é que tá acontecendo? É o calor? Ele disse, não, mãe, tem alguma coisa errada comigo. E eu disse, tá, peraí. Aí eu usei uma das técnicas que você ensina no curso. E, Ricardo, foi impressionante. Eu digo que eu fui sugada pro coração dele. Eu já entendi que tem alguma coisa no coração, mas eu preciso fazer o resto. E aí eu fui, e aí eu vi o fígado. E aí eu disse, Petros não tá bem. Pede pra Simone, que é a minha cunhada, levar Petros no veterinário amanhã e pedir para fazer uma bateria de exames, incluindo aí função renal, função hepática, cardíaca, o que tiver. E aí no exame de sangue já foi visto que tinha algo errado realmente. Ele até se surpreendeu, o veterinário disse, como é que ela sabia disso? Né? Como é que ela sabia disso? E aí ele já encaminhou para uma outra cidade vizinha, que lá a cidade é muito pequena, encaminhou para uma cidade vizinha para fazer os exames de imagem. Ecocardiograma, eletrocardiograma e ultrassom do abdômen, né? Sim. E assim a gente fez. Depois de alguns dias, ele foi para essa cidade para fazer os exames. E aí deu um problema no coração dele. Foi diagnosticado esse problema no coração. Não precisa ser tratado agora, mas precisa ser observado, porque pode se tornar um problema no futuro. Influencia, inclusive, na respiração dele. Eu acho que você vai saber porque é veterinário, né? Ele tá com... É como se fosse um refluxo de sangue. E aí que torna a respiração dele mais, né, cansada. Ele tá com um problema também no fígado. E ele tá com um cisto no baço. E aí ele já entrou com a medicação, já tá sendo tratado e acompanhado pelos médicos veterinários, né? A comunicação foi uma ferramenta de alerta ali. E eu acredito que eu fiz a comunicação, Ricardo, porque eu senti de longe que meu filho estava precisando de mim. E é o que a comunicação faz, né? As pessoas estavam dizendo que ele estava bem e ele não estava. E rola, assim, outra curiosidade minha, entre os animais, eles conversam entre si dessa forma? Você sabe? Conversam também. Eu lembro que antes de eu desenvolver uma técnica, um método, eu fiz com outras professoras e uma aluna que era minha dupla, ela se comunicou com um dos gatos de casa, só com a foto. E aí quando se comunicou, ele mostrou um outro gato de casa, mostrou a imagem desse gato, né? Mostrou a casa que ele ficava e mostrou que eles conversam entre si. Então, e ela descreveu sem saber nada e era exatamente isso. Tem um biólogo e pesquisador que é o Rupert Sheldrake, que ele fala muito dos campos mórficos. E no livro dele, Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando, ele fala vários relatos de telepatia de animal com animal e com os humanos. E ele mostra uma passagem onde tem um pesquisador observando um grupo de veados que se separou. Eles separaram em dois grupos diferentes na floresta, só que em um determinado momento, um percebe um barulho que poderia ser o de um predador. Quando ele percebe e se esconde, o outro grupo automaticamente se esconde, sem uma comunicação verbal, sem nada.
porque poderia alertar o predador. Então foi imediato. Então ele constata que existe uma comunicação não verbal no reino animal também. Que legal. E eles percebem também quando alguém não gosta deles, porque às vezes acontece, né? Um cachorro morde alguém do nada, ou um gato ataca alguém do nada. Tem essa conexão? Eles notam quando não é gostado, digamos assim? Eles notam e tem aquela situação onde aquela pessoa, ela atrai gatos e cachorros. Onde ela passa, os gatos e cachorros vão atrás dela. Isso tem a ver com a linguagem universal, não a linguagem humana, que é verbal, mas existe uma linguagem universal, que é a comunicação intuitiva animal, mas ela tem como, ainda antes disso, a intenção. Então eu tenho que ter uma intenção clara do que eu vou me comunicar e da forma que eu vou me comunicar. Até mesmo quando eu faço um treinamento, comportamentistas fazem, tem que ter uma intenção. Se eu falo algo que é para fazer, eu tenho que colocar essa intenção. Eles percebem muito se eu falo uma coisa, mas eu tenho intenção diferente. Uhum. Então, essa intenção faz parte da comunicação intuitiva animal e é isso. Então, se a pessoa tem uma intenção de fazer mal para o animal, ou ela não gosta muito, ela não vai fazer mal, mas ela não gosta muito, eles percebem. Então, eles podem latir, eles são agressivos, o gato sai de perto. E a pessoa que tem essa amorosidade, gosta, é essa pessoa que atrai, porque ela tem essa intenção de cuidar dos animais não humanos, e eles se aproximam. Essa intenção a gente não percebe tão claramente, porque a gente meio que deixou de usar. Mas eles percebem a nossa intenção. Isso já é um princípio de uma comunicação intuitiva também, que acontece. Você usou o termo deixou de usar. Isso acontecia no passado? Os humanos se comunicavam com animais? A gente percebe que acontecia no passado. Os povos originários têm uma conexão muito forte com os animais, com o reino animal, com o reino vegetal. Tem vários relatos desse tipo de comunicação. E eu acho que hoje, como a gente vai para uma sociedade muito distraída, sem foco, muito dispersa, com muitas informações, a gente acaba não treinando mais essa via de comunicação. Eu percebo que as crianças mandam muito bem nisso. Assim. Eu lembro de uma situação nos Estados Unidos onde a minha filha devia ter uns 3, 4 anos e brincando com crianças de vários países diferentes, ninguém falava a mesma língua e elas se entendiam. Elas entendiam qual que era a intenção da outra e elas brincavam. Que legal. Que demais. E é muito legal isso, porque não é, assim, espiritual, né? É muito intuitivo mesmo, né? Do corpo humano, assim. Não tem... Sim. É porque, por exemplo, para quem não acredita, por exemplo, pode acreditar porque não tem um lado espiritual. É um lado mais científico. Né? Exato. Hoje até me perguntaram, mas é algo mediúnico? E eu falei que não é mediúnico, é uma técnica, todo mundo faz isso, a gente faz isso. Esse exemplo do amigo que você pensa, ele manda mensagem, já existe uma conexão intuitiva. Minha filha várias vezes vai falar alguma coisa, eu já tô pensando naquilo. Então a gente tem essa conexão, quanto mais envolvimento emocional a gente tem com aquela pessoa, mais claro é aquilo. Mas ela acontece de forma inconsciente, mas ela já acontece. A gente só precisa de uma técnica e treinar para fazer de forma consciente. Então é algo que todo mundo pode aprender, porque já faz parte de qualquer espécie animal, e a gente é uma espécie animal, não é mediúnico. Não tem a ver com falar com espíritos, com mediunidades, não é isso. É algo realmente natural. É sobre a pessoa tem que ter intimidade com o animal ou não? Não necessariamente, mas eu acho que as pessoas que procuram para aprender ou para marcar atendimento já têm um amor muito forte pelos animais, assim, é algo que ela já está buscando uma conexão maior. Eu coloquei no Instagram da minha marca, né, onde eu falo da mentoria, se você aprender a se comunicar, o que você perguntaria? E me surpreendeu porque ela quer saber se o animal, o cachorro dela, o gato, o pássaro, é feliz. Então já demonstra uma atenção, não é só comida, água, quer saber se ele é feliz, num sentido muito mais amplo do que um cuidado básico, como comida, carinho. Se ele é feliz e se ele não for, o que elas podem fazer para ser feliz? Então parte, acho que de um amor já mais profundo pelos animais. E você, por exemplo, não se comunica com todos os animais que você conhece. Então, nesse caso, é o seu amor pelos animais que torna a conexão... Eu acho que assim, a gente pode se comunicar com qualquer espécie, né? Hoje eu tô com uma camiseta no Santuário Animal, que é o Vale da Rainha, e eles fazem muitos resgates das búfalas de Brotas, foram parar ali. Tem vários animais e a gente ajuda na comunicação com esses animais que chegam para avisar que vai ser resgatado, ou traumatizados, ou muito agressivos por causa de medo. E a gente pode se comunicar com qualquer um, desde um silvestre a uma pomba, um cachorro, um gato, em Florianópolis com baleias, com golfinhos. Só que a gente, da mesma forma que a gente não conversa com todos os humanos que a gente encontra, a gente também não conversa com todos os animais que a gente encontra. Não seria possível fazer isso. Mas às vezes você tá num café e chega um cachorro, você sente alguma coisa.
E é igual você sente com uma pessoa, alguma coisa diferente. E aí você se comunica, ele realmente quer se comunicar, ou ele quer uma mensagem pro tutor dele. Que legal. Ah. Incrível. E você sabia que você também consegue fazer isso? Você consegue se comunicar com o seu cachorro, com o gato, com o cachorrinho que chegar ali no restaurante? Conta pra gente, Ricardo. Conto. É uma técnica que todo mundo pode aprender, a comunicação intuitiva animal. Eu falo muito dela no meu Instagram, que é Vet Ricardo Garé. Vai aparecer Vet Ricardo Garé, ou pode procurar o nome da marca Centro de Consciência Animal. Ali tem um e-book sobre comunicação intuitiva animal, bem introdutório para as pessoas fazerem. E tem a mentoria onde eu ensino. A mentoria se chama Como Conversar com os Animais. Eu comecei com um curso que era de fim de semana, mas eu migrei para a mentoria porque eu consigo acompanhar ao longo de um ano as dúvidas das pessoas, colocar para fazer treino, fazer os encontros ao vivo. Então, eu percebo, assim como os depoimentos que a gente passou, todo mundo consegue fazer. Todo mundo pode fazer. E como qualquer prática, como uma prática de aprender inglês, tocar violão, fazer esporte, é ter a técnica, alguém para tirar as dúvidas e ajudar e praticar. E aí dá certo. Viu, gente? É fácil. É sim. Se vocês quiserem, é só estarem abertos, né? Sim, E, sim. e esse amor pelos animais, assim, é muito importante, né? Muda tudo. Muda num momento super importante da humanidade, onde a gente tem uma relação de destruição, de dominação, de poder contra eles. E isso tá levando a um caminho de extinção da espécie humana. É o único animal que faz isso no planeta. Então eu entendo como uma ferramenta muito necessária para a gente mudar a relação com eles, porque a gente vai passar a entender quem são eles, entender que eles são inteligentes, têm sentimentos, emoções complexas, criar empatia, e aí eu não vou conseguir ter uma ação que vai causar mal para alguém, que eu me comunico e ele fala o que ele quer e quem é ele. Então eu acho que é bem importante nesse sentido também. Com certeza. É. É isso. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Foi ótimo o nosso papo. Acho que o pessoal de casa vai adorar. Espero que sim. Obrigado. Obrigada a você.